Olá, pessoal. Estamos na parte 2 da nossa aula de jogo de Mancala Uelê. E hoje a gente vai tratar de uma questão que a gente chama de aberturas clássicas também no jogo de Mancala. Então, a gente tem aqui o tabuleiro já montado, com 4 sementes em cada uma das cavidades. E vou mostrar para vocês essas propostas que nós temos, que para além da questão social, cultural, ancestralidade e outros elementos que nós já trabalhamos em relação ao jogo de Mancala, traz a questão da jogabilidade, a questão da complementação de regras e as possibilidades de jogo a partir disso. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês é uma proposta em que a gente tem a primeira sequência, que a gente chama de abertura clássica, né, que pode ser realizada pelo jogador, né? Então, no caso, eu vou jogar aqui pelo lado sul, e a nossa primeira sequência chama-se 6, 2, 4, em que a gente começa pelo 6, depois partimos para o 2 e depois vamos jogar com o 4, que dá a possibilidade de desenvolver cada vez mais a possibilidade de colheita, tá? Eu vou só jogar rapidamente, sem ter a preocupação de contagem, para a gente fazer a sequência. Então, seria 6, sempre no sentido anti-horário. Jogador norte joga, independente da cavidade que escolha. Jogamos com a 6, agora a gente vai jogar com a 2. Uma perdidinha. E agora a gente vai jogar com a 4. Prontinho, tá? Que caiu uma semente, eu acabei ficando com essa posição. Agora a gente tem a questão, e aí o desenvolvimento do jogo normal, né? O cálculo de cada um, de como que a gente pode ou não desenvolver, vai depender da observação em relação ao seu adversário. Mas vamos supor que nesse momento a gente vai mais pra gente falar de cavidades ameaçadas, mas se o jogo tivesse aqui, e o jogador, por exemplo, norte, fizesse análise da jogada, a gente teria algumas possibilidades de captura a partir do que a gente está nesse momento. Por exemplo, aqui a gente teria 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então já teríamos colheita aqui. E a gente tem, se a gente jogar com essa aqui, por exemplo, de 5, 1, 2, 3, 4, 5, e também com a possibilidade de colheita. Então, aí nesse caso, o norte vai ter que fazer essa observação e tirar a ameaça dali, fazendo um movimento com a sua peça. Se ele não fizer isso, teria já a potencialidade de uma colheita. Dando sequência às nossas aberturas clássicas, agora a gente tem uma outra sequência que é a 5, 3, 2, em que a gente tem a jogada 5, 3 e 2. Vou fazer o movimento para vocês observarem. Sul joga com a 5, tá? Norte, vou colocar aleatório, tá, gente? Como eu já falei. Aí vai jogar com a 3. Norte joga, independente de qual vai ser. E Sul vai jogar com a 2. Aí a gente vai ter que observar a partir da jogada, mas essa é a segunda abertura clássica. Bom, agora a gente vai para a nossa terceira e última abertura clássica, que é a 2, 4, 6. Então, Sul começa com a 2. Norte responde com qualquer movimento, né? Sul vai jogar com a sequência 4. Norte também responde de acordo com o que ele considerar melhor. E a 6 seria a última
cavidade da jogada. Importante da gente fazer algumas referências aqui em relação a essas propostas. É lógico que ambos os jogadores vão saber essa sequência, eles podem partir da mesma sequência, isso não importa, mas a gente sempre tem que fazer análise a partir do total das desenvolvimentos de técnicas e táticas de qualquer jogo. Então, é muito importante fazer também análise de cavidades ameaçadas e ameaçadoras, que é a sequência que a gente vai dar aqui nesse vídeo, para que, a partir do momento que eu estou fazendo a sequência, eu decida se eu vou continuar fazendo a sequência ou se eu vou pausá-la e partir para uma outra jogada pela questão da resposta do meu adversário. Então, não é porque eu tenho que fazer essa abertura 2-4-6, ou a 5-3-2, ou a 6-2-4, que eu não possa, no meio delas, decidir que não vou dar continuidade porque eu estou vendo uma possibilidade de colheita, ou estou observando que é possível que eu deixe algumas casas mais frágeis, tá? Então, essas são dicas, mas que a gente sempre tem que analisar no contexto, no desenvolvimento do jogo. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje, agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento do jogo. Nessa parte do desenvolvimento do jogo, a gente tem sempre sequências de jogadas em que a gente pode observar cavidades ameaçadas e cavidades ameaçadoras, dependendo, lógico, de olhar sendo do jogador sul ou jogador norte. A gente tem um diagrama aqui, no desenvolvimento do jogo normal, né, que pode ocorrer normalmente em qualquer partida, em que nesse momento a jogada vai ser do jogador norte. Ele vai observar, lógico, as potencialidades de fazer colheita no campo do sul, mas ele também tem que observar quais são as fragilidades no seu próprio campo. Então, se o jogador norte está observando, ele vai saber que ele tem fragilidade, ou seja, casas que podem ser ameaçadas aqui e aqui. Nesse inteirinho, ele também tem que observar a quantidade que o adversário tem e qual é a possibilidade que na próxima jogada o sul venha capturar uma dessas, fazer a colheita em uma dessas cavidades. Primeira questão que ele tem que observar, nesse momento, se o jogador sul fizesse jogada, ele poderia capturar essa semente utilizando essa daqui, porque ele capturaria duas, né? Ele tem colheita de duas, duas ele iria capturar. Se ele jogasse com essa 5, então a gente vai colocar a observação. Se o jogador sul fosse observar e usar essa daqui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nenhuma capturada. Com essa aqui de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também nada. Com essa de 4, 1, 2, 3, 4, também nada. Com essa de 3, 1, 2, 3, nenhuma. E com essa também nenhuma. E aí ele observa também as sementes que ele tem no seu próprio lado, se ele poderia fazer colheitas ou não. Com essa daqui de 3, 1, 2, 3, ele não faria. Com essa ele não faria. Aqui ele tem 2, 4, 6, 7. Então, a gente vai calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não faria. Então, nesse momento, o que é mais importante para o norte? Jogar, né? Para poder fazer movimento do jogo, ou proteger a cavidade no número 8 que está ameaçada. Uma das estratégias de jogo é ele proteger. Então, o que o norte faria? Faria esse movimento de jogada, sendo assim, o sul, na próxima, não teria como capturar, né, fazer a colheita em nenhuma dessas cavidades. Então, a gente tem que sempre considerar essas duas questões. Naquele caso, eu vou voltar aqui, né, essa cavidade de número 8, ela é considerada uma cavidade ameaçada pelo jogador sul, tá? Então, o jogador sul ameaça essa cavidade porque ele tem duas maneiras de capturar ou colher essa daí. E o jogador norte tem essa questão de ter como proteger. E a gente analisa e fala que tanto a cavidade 6, né, que é o que tem a condição de fazer a captura, nessa questão do jogo, ela é uma cavidade ameaçadora. Por quê? Ela vai poder fazer esse desenvolvimento do jogo e fazer a colheita ali. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado em relação ao que a gente está fazendo no desenvolvimento, certo?
Bom, agora a gente tem um exemplo de uma ameaça simples. Nesse exemplo, o jogador norte, que vai jogar, né? A vez dele jogar, e a casa que está ameaçada é a casa 9, que está ameaçada pela casa 5. Vamos analisar, então, o norte nessa posição, né? E o sul nessa posição. Então, nós temos que a casa 9 é ameaçada. Qual é a casa 9? Então, a gente tem o 6, 7, 8, 9. Sempre as casas ameaçadas são as que têm duas ou uma semente. Por que essa casa está sendo ameaçada? Vamos observar o que a gente tem aqui. Essas 3 sementes não ameaçam lá, né? Porque elas viriam para cá. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 9. Vamos analisar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não temos ameaça. 4, 1, 2, 3, 4. Faria a colheita aqui. E aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que não teria ameaça. Então, o jogador norte vai jogar, então ele tem que observar isso. Se ele vai permitir que tenha isso, porque de repente ele pode ter alguma colheita, que não é o caso, nós não temos no lado do sul nenhuma casa com uma ou com duas, ou se ele vai também poder anular essa ameaça, né, desde que ele não crie outras. Então, o que o jogador aqui ele pode fazer? Vamos observar aqui. Ele pode avançar com essas 2 sementes para cá, tá? Ou ele pode também fazer o cálculo se alguma das jogadas que ele fizer pode aumentar a quantidade e não dar ameaça lá e ele ainda poder jogar. Então, vamos observar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai deixar uma aqui ainda para ataque. 4, que vão ficar 4 aqui, né? Porque quando ele jogar, ele vai colocar mais uma aqui. 4. 1, 2, 3, 4. Ele já cria uma outra ameaça. Aqui, que anteriormente nós tínhamos 9, passaremos a ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não faria ameaça. Aqui tínhamos 4, ficaríamos com 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ainda teríamos a ameaça múltipla, porque nós teríamos aqui e aqui capturado. Então, nessa análise do jogo, o mais certo para o jogador norte é avançar com as suas sementes. Eu espero não estar ficando muito complicado, mas é que a gente tem que ir analisando as sequências de jogada através desses 2 olhares. 1, se eu avançar. 2, se eu fizer uma jogada que de repente aumenta a quantidade aqui de sementes nas cavidades do adversário e que ele não possa fazer esse tipo de jogada e fazer a colheita do lado do meu lado, né? Do lado norte. Vamos lá, pessoal. Agora nós temos ameaça múltipla no nosso exemplo número 3. E nesse caso, é a vez do jogador sul jogar. Então, a gente vai ter que observar quais são as casas que estão sendo ameaçadas e quais casas estão ameaçando. Na questão de ameaça múltipla, nós temos sempre 2 casas que estão sendo ameaçadas, 2 ou mais casas, né? Que estão sendo ameaçadas de colheita. Então, o jogador sul tem que observar do seu lado, né? Quais são as casas que estão sendo potencialmente ameaçadas ou quais casas ele pode ameaçar. No seu caso, no caso do sul, ele tem uma casa potencialmente aqui que pode ocorrer a ameaça, né, de captura. Ele observa se alguma das sementes, a partir do movimento do norte, poderia vir para cá. Não temos nenhum caso, porque o que a gente tem maior quantidade é de 5, que seria até aqui. 3 ficaria com 4, não tem ameaça. E aí agora ele analisa o caso das casas do seu adversário, quais ele pode fazer a captura. Então, ele observa que se ele jogar com a semente que ele está na 6, ele vai poder fazer 2 capturas, mas ele também tem 2 potenciais aqui que ele tem que observar com as suas quantidades quais são. Aqui a gente tem 2, 4, 5, se ele jogar com essas 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele não vai fazer colheita. Essas 3, 1, 2, 3, ele também não fará colheita. 3, 1, 2, 3, ele não fará. E nesse caso, que ele tem 10 aqui, ele fará ou não. Então, vamos lá. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, ele vai tanto colher essa como essa. Então, ele vai fazer a jogada utilizando as sementes que estão na cavidade 1. Então, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelas regras do Mancala, 2 ou 3 ele vai recolher 2. E aqui ele vai recolher 3. Então, essa é uma questão também. Casas ameaçadas e casas ameaçadoras. Bom? Pessoal, dando uma sequência à nossa aula de hoje, a gente vai falar agora de colheita Crow com uma reserva bem sucedida, tá? Lembrando que a reserva Crow é a reserva em que a gente tem uma cavidade com 12 ou mais sementes que te possibilita fazer a volta completa no tabuleiro. Então, aqui a gente tem um exemplo de acumulação de uma reserva Crow, no caso da sexta casa, em que é uma sequência de jogo para a gente analisar. Nesse caso, é uma sequência de reserva Crow bem sucedida, por quê? Vamos lá. É a vez do jogador Sul jogar. As casas 7, 8 e 9 são casas vulneráveis, não são ameaçadas, porque elas têm uma em cada um. No caso aqui também teria a questão da 2, mas a gente não tem uma sequência aqui para a gente observar. E o que o jogador Sul tem que observar nesse momento? Se vale para ele a pena fazer esse movimento e ainda fazer a colheita. Então, assim, o jogador Sul jogou a casa 6 contendo esses 14 grãos. Vamos ver o que vai acontecer com essas 3 casas e ver se foi ou não bem sucedida. Então, vamos lá. Vou tirar daqui. Lembrando que a gente começa a partir da próxima, no caso da 6, a gente vai começar na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente pula, tá? A cavidade de onde a gente retirou a reserva Crow. E vamos lá fazer a continuidade. E 14. Então, nesse caso, ela foi bem sucedida porque essa última semente foi numa cavidade que ficou com 3, 3 e 3. Então, com a jogada da reserva Crow de 14, o jogador Sul capturou, colheu 9 sementes. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem estabelecido a reserva Crow, a gente também tem que saber o momento ideal de jogar, ou até mesmo do momento de jogar contra o seu adversário para aumentar a quantidade da reserva dele e ele não poder fazer esse movimento. Mas isso é um olhar que a gente tem que fazer com cálculos matemáticos e com o olhar do desenvolvimento do jogo. Bom, nesse exemplo agora, nós temos um exemplo de reserva Crow que a gente chama de reprovada ou apodrecida. Sul está aqui com o jogo e ali o Norte tem uma reserva Crow, no caso com 22 sementes. Isso é muito comum ainda quem está iniciando o jogo, a questão de achar que é importante ficar criando a reserva Crow e, como a gente disse na parte anterior desse vídeo, ela é produtiva desde que a gente saiba direitinho que a gente está fazendo um cálculo muito bem elaborado. Mas vamos fazer o jogo, né? Vamos semear com essas 22 sementes que o jogador Norte fez nessa reserva. Vou retirá-las com cuidado, para a gente não ter perigo de cair em lugar nenhum. E começar a semeada na volta. Então, sempre no sentido anti-horário. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não podemos jogar aqui, desculpa. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 3 problemas nós podemos inicialmente mencionar. Primeiro,
o jogador, ele chegou num ponto de preocupação de ter as 22 peças ali, ou ter a quantidade na reserva cru, em que ele não tinha mais nenhum movimento. Ele foi obrigado a jogar com a reserva cru, porque ele não tinha outro movimento para fazer. Segundo, a partir do momento que ele fez todo esse movimento no tabuleiro, ele não fez a colheita de nenhuma semente, ou seja, foi uma reserva apodrecida e reprovada. E o terceiro problema, ele criou possibilidades do jogador sul ou do seu adversário de fazer múltiplas colheitas. Então a gente vai observar, por exemplo, se o jogador sul jogar com essas 5, ele vai conseguir capturar, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai. Com essa de 4, 1, 2, 3, 4. Só aqui ele já vai colher 9. Vamos ver com essa daqui que tem 5. 1, 2, 3, 4. Faria 6. Com essa daqui não. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 também. Com essa 4 não. Então, o jogador sul, dependendo da sua tática de jogo, ele vai capturar, colher 9 sementes ou, no mínimo, 6 sementes. Então, de certa forma, o jogador norte acabou ajudando o jogador sul a fazer uma colheita muito próspera, mas a sua reserva cru foi muito infeliz, reprovada ou apodrecida. Bom, pessoal, nessa parte a gente vai analisar a finalização de partida no caso de uma situação problema em que nós temos aqui no armazém norte 24 sementes, no armazém sul 22 sementes, e nós temos uma semente ainda de cada para cada campo sul e norte. Por vezes o jogador subjugar, tá? Ele movimenta, norte, movimento, sul, norte, sul, norte, sul, norte. Existem regras que não vai acontecer de ficar somente com um, mas vamos colocar nessa situação, tá? Nessa situação que acontece agora. Pela regra do Mancala, norte teria que dar de comer para o sul. Ele não tem a possibilidade. Sul não tem mais como jogar. Então, nesse caso, a partida seria encerrada, e cada um ia recolher as sementes para o seu lado e contar. No caso, a gente já sabe que aqui nós temos 24 sementes para o norte, ele vai recolher, vai ficar com 26 e ele ganhou a partida. É lógico que vai depender das regras de desenvolvimento em cada festival, se é com relógio, se é sem relógio. Então, todas as análises a gente tem que se preocupar de saber o que está acontecendo. A outra questão foi o que a gente já trabalhou na aula de ontem, que vamos supor, por exemplo, que aqui nós tivéssemos 2 e um aqui e um aqui, tá? Nesse caso, o jogador sul jogar e o jogador norte, ele obrigatoriamente tem que dar de comer. Ele não vai poder jogar com esta ou com esta. Ele é obrigado, se ele tiver a possibilidade de dar de comer. Então, ele é obrigado a jogar com esta. Uma e uma, tá? Então, isso tem que ficar muito claro nas questões, principalmente quando a gente tem as finalizações de partida. Fora isso, pessoal, estudar bastante, entender bastante as regras quando a gente tem festival, ou os combinados mesmo, quando está jogando um contra o outro, e fazer a observação de toda a questão do que a gente aprendeu até agora, das dúvidas que vocês possam ter, e a gente estudar um pouquinho mais depois do jogo de Mancala Oelê, e principalmente jogar, se divertir e ensinar cada vez mais o jogo, difundindo a cultura africana para todas as pessoas que a gente puder. Bom, obrigada e até mais.